Paz do Senhor Jesus, meus amados, uma boa noite, uma excelente semana a todos. Estamos aqui no início, nessa segunda-feira, início de uma semana abençoada. E eu trago uma breve mensagem aqui para a nossa meditação, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 em diante, que diz assim, meu irmão, Marcos 1, 29 em diante. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Louvado seja Deus, O Senhor é um Deus de cura, de libertação. O Senhor é um Deus de transformação. Onde Jesus toca, alguma coisa nova tem que acontecer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele chegou na casa de Pedro. E quando ele chegou naquela casa, a sogra de Pedro estava ali com febre, Estava ali prostrada, estava ali se sentindo mal. E quando Jesus ele soube disso, Jesus não deixou ela nesse estado. Jesus, com a compaixão, com o amor, com a misericórdia dele, ele foi, a Bíblia diz aqui, tomou pela mão, levantou-a e a febre a deixou e ela serviu. Ou seja, tem duas lições importantes nessa palavra. Primeiro que quando Jesus chega, ele chega para curar. Quando Jesus chega, ele chega para libertar. Quando Jesus chega, ele chega para mudar o estado da pessoa, seja ele qual for. No caso da sogra de Pedro, era uma febre. E a febre cessou. E outra coisa que a gente vê nessa palavra é que quando ela foi curada, ela foi transformada ali daquela prostração e ela se levantou, ela começou a servir. Ou seja, Deus nos cura para que a gente cure outros. Deus nos transforma para que a gente transforme outros. Deus nos ensina para que a gente ensine outros. Deus, quando Ele faz a cura, Ele quer que a gente se levante e sirva-o. Muita gente tem sido curada, muita gente tem sido restaurada, transformada por Jesus. Muita gente tem tido portas abertas pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre, de prodígios. Porém, a pessoa, ao invés de servir a Jesus, de prosseguir caminhando com Ele, de contar o testemunho onde vai, a gente vê que muitas vezes as pessoas dão as costas para o Rei da Glória, para o Deus que salvou, para o Deus que mudou o quadro, para o Deus que transformou aquele cativeiro em bênção. A gente vê a história na Bíblia de 10 leprosos que eles se chegaram diante de Jesus, porque a Bíblia diz que quando chega diante de Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Todos aqueles que precisam de socorro, eu quero dizer para você, ele é o socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida, na nossa angústia, nossa aflição, da nossa preocupação. Ele é o nosso socorro. E quando aqueles leprosos, a Bíblia conta a história que 10 leprosos chegaram até Jesus para serem curados. A lepra era uma doença que fazia com que a pessoa ela tinha que ficar afastada, porque era uma doença contagiosa. Então essas pessoas, elas acabavam sendo, quando elas descobriam que elas tinham lepra, elas eram desprezadas, elas tinham que viver em solidão, sozinhas, afastadas da família, afastadas de trabalho, de tudo. Ou seja, a vida daquela pessoa, praticamente acabava ali até ela morrer realmente, ou Deus fazer um milagre e curar. E a Bíblia diz que Jesus, ele curou, ele falou, olha, vai e se apresenta ao sacerdote, quando eles chegassem lá, eles estariam curados. A Bíblia diz que eram 10. Quando eles chegaram, eles no caminho, quando eles foram se apresentar lá para o sacerdote, eles estavam curados. Mas, meu irmão, repara, só um voltou dando glória a Deus. Só um voltou para dizer, Senhor, agora eu quero te servir. Senhor, agora o Senhor me curou, me sarou, então que a minha vida seja para a glória e louvor do teu nome. Os outros 9, eles desapareceram. E quando aquele
E é tão tremendo que você vê que Jesus sente falta de nós, meu irmão, que Jesus perguntou, não eram 10? Cadê os outros 9? Ou seja, Jesus se importava com aqueles outros 9 também. Jesus queria que aqueles outros 9 tivessem feito o mesmo, tivessem se rendido, tivessem entendido que não adianta somente uma cura física, não adianta somente uma restauração momentânea. Jesus, ele quer curar a nossa alma. Jesus, ele quer curar lá dentro de nós, onde só ele vai, quer transformar de dentro para fora a nossa vida. Então, todos eles tiveram cura física, mas só um teve cura ali, tanto física como espiritual, entendeu, né? Pôde andar com Deus, pôde ser separado para a glória de Deus, porque ele reconheceu, ele teve um sentimento que poucas pessoas têm nos dias atuais, e sempre foi assim, né? Que é chamada, uma palavra pequena, chama gratidão. Aquele ele voltou porque ele foi grato. Aquele ele voltou porque ele entendeu que se não fosse Jesus, ele teria sido destruído. Então, meu irmão, minha irmã, nós aqui, a mesma coisa dessa sogra de Pedro. Quando ela se levantou da febre, ela não continuou deitada com preguiça, falando, agora eu vou me recuperar, porque agora meu corpo estava doendo. Não, ela se levantou, ela viu que ela foi curada e ela foi servir Jesus. Ela foi fazer o melhor para Jesus. Ela foi ser grata a Jesus da forma dela. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, né, que está me escutando, que a gente possa ser grato a Deus na prática, na atitude, né? Que a gente possa ter atitudes que engrandeçam o nome do Senhor. Que a gente possa ter atitudes de gratidão a esse Deus que por você tudo executa. Olha para sua vida hoje, você está de pé, você está com saúde, você respira, você tem uma família, tantas coisas, meu irmão, você tem tantas coisas. Olha só para você os livramentos, você pode, né, falar de Jesus, você pode servir a Jesus, é só você querer. Ainda temos essa, digamos assim, essa liberdade, né? Mas eu quero te falar, isso um dia pode acabar. Não espere as coisas piorarem, não, glorifica agora, engrandeça agora, agradeça agora. A sogra de Pedro, Jesus falou aqui, tremendo, Marcos 1, né? No versículo 31 diz, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou, e servia-os. Ou seja, logo que ela foi curada, ela voltou a cumprir o ministério dela, servir, fazer o que ela sabia fazer. E aquela forma dela de servir, aquele levantar para servir, simboliza essa gratidão que aquele né, dos 10 leprosos também teve, que voltou dando glória, exaltando a Deus e agradecendo, Senhor, obrigado porque o Senhor salvou a minha vida. Era para eu estar indo caminhando para a destruição, mas quando eu tive um encontro contigo ali, o Senhor salvou a minha vida. E é esse sentimento de gratidão que tem que encher o nosso coração. Porque se você está ouvindo uma mensagem como essa, se eu ouço uma mensagem como essa, se a gente está aqui agora é porque o Senhor tem salvado a nossa vida, tem nos dado paz, tem se apresentado, se revelado, né? Trazido palavras de vida eterna para os nossos ouvidos, para entrar na nossa alma. A Bíblia diz para a gente guardar a palavra no nosso coração, porque quando a gente guarda, vem o dia mal, vem uma seta, vem uma palavra ruim, você pega aquela palavra que está guardada lá no seu coração e você rebate com aquela palavra, você fala, não, o Senhor é o meu pastor, Ele me guarda, né? Ele me consola, Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com a destra da justiça. Ele me fala que eu não preciso temer porque Ele está comigo. Então a palavra guardada no nosso coração, ela nos faz ter força para aguentar os embates dessa vida, porque não são poucos. Quantas coisas nós temos passado, estamos passando por dias maus, né? Passando por momentos eu tenho dito aqui, momentos de aflição, momentos de incertezas, momentos que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente só tem esperança do dia de amanhã porque a gente sabe que o nosso Redentor vive, Jesus Cristo vive eternamente. Então a gente tem esperança, né, que vai mudar, esperança que Ele está no controle, esperança que as coisas não vão ser piores, porque Jesus, Ele está conosco. Mas, meu irmão, se a gente for olhar as coisas que a gente tem vivido, assim, o que chega aos nossos ouvidos, né? O que chega diante dos nossos olhos, as coisas que a gente vê na televisão, né? São coisas ruins, coisas desanimadoras, são coisas que fazem com que, se a gente não estiver focado no Senhor, a gente volte, né, atrás. Mas só que você e
eu, nós só temos um caminho a seguir, que é trilhar para a vida eterna, olhar para o alvo, né? E seguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É olhar para Ele e entender que mesmo que o vento balance o nosso barco, Ele é o Deus que nos toma pela mão e fala: olha, por que você teme, homem de pequena fé? Por que você não crê? Por que você duvida? O Senhor não quer que a gente duvide. O sentimento que o Senhor quer trazer para nós através dessa mensagem hoje é gratidão. Que a gente seja grato por tudo, meu irmão. Pelas mínimas coisas. Seja grato a Deus. Porque muitas pessoas estão muito piores, que às vezes a pessoa reclama, mas se você olhar ao seu redor, tem pessoas que estão bem piores, e às vezes elas não estão reclamando, mas a gente tem Jesus, a gente tem vida, a gente tem fôlego de vida, a gente tem, né, tantas coisas, a gente tem a oportunidade de falar do Senhor, de ouvir ao Senhor, sem ninguém nos impedir. Eu estava lendo uma reportagem hoje, né, sobre lugares. A gente sempre está pesquisando e lendo, mas tem lugares que a palavra não pode nem ser ministrada mais ao vivo, assim como a gente está ministrando. Não pode, não basta só ser na igreja, mas nem assim, transmissão ao vivo não está podendo mais. Mas glorifique a Deus, porque a gente vive num país, meu irmão, que ainda se pode falar de Jesus, ainda se pode ministrar Jesus, ainda se pode receber Jesus no seu ouvido, no seu coração. Então seja grato ao Senhor. Quando Ele te curar, sirva. Quando Ele te sarar aqui dentro, sirva. Ah, mas Ele não me sarou ainda. Sirva mesmo assim, porque no meio da caminhada você vai ver o milagre. Ninguém vai ver milagre parado, deitado, meu irmão. Os milagres, eles acontecem na caminhada. Jesus está caminhando, você está caminhando, vivendo a sua vida, e os milagres vão acontecendo. Os milagres vão vindo sobre a nossa vida. Interessante que fala aqui na palavra que, quem está chegando agora, eu estou ministrando Marcos capítulo 1. Eu li do 29 até o 34, né? Então lá no versículo 32, a Bíblia diz que todo que se achava enfermo, endemoniado, eles traziam até Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre tinha algo para dar. E assim tem que ser, meu irmão. A gente também tem que ter algo para dar para as pessoas, né? Algo espiritual para você ministrar sobre alguém que chegue diante de você. Seja um familiar desanimado, seja um amigo desamparado, seja quem for, seja alguém na rua precisando de uma palavra. A gente tem que ter a palavra de vida eterna. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Dispenseira, dispensa, guarda alimento. E a gente tem que ser aquele que guarda o alimento, a palavra de Deus, para entregar para outras pessoas, para outras vidas. E a gente, então eu deixo essa mensagem para você nessa noite, você que está me ouvindo, que você possa ser edificado, fortalecido, que Deus possa falar ao seu coração, que o Senhor possa ensinar, né, como Ele tem ensinado para mim. A cada dia Ele nos ensina, a cada dia eu sei que Ele ensina também aqueles que estão escutando, ou seja, ensinar a gente a servir sem esperar, né? A mudança, vai servindo. Quando você menos esperar, Jesus já fez a transformação que você precisava. Aquelas coisas impossíveis que você fala: meu Deus, isso aqui não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Mas não fica de braços cruzados esperando só aquela coisa mudar, aquela situação acontecer, aquela pessoa se converter, né? Aquilo ser favorável a você. Não. Começa a servir hoje, começa a falar, pergunta para o Senhor aí, você que está aí agora, pergunta: Deus, em que eu posso te ser útil? Senhor, para o Senhor, o que eu posso ser útil? O Senhor vai ministrar ao seu coração algo, o Senhor vai dar um sinal, vai colocar alguém no seu caminho, alguma coisa Deus vai fazer, mas você é servo útil, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Nós somos servos úteis do Senhor. Deus entregou talentos nas nossas mãos, Deus tem dado dons para cada um de nós, então nós possamos usar esses dons, né? Multiplicar esses talentos, que nós possamos ter um louvor, um novo cântico na nossa boca, porque foi do charco de lodo que Ele nos tirou, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, né? E agora Ele quer colocar um novo cântico na nossa boca, um cântico de gratidão, um cântico de louvor ao nome do Senhor, que nós possamos ser assim nessa noite, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer a glória dEle sobre ti, né? Que Ele te dê a paz, que Ele te dê sempre a saúde, né? Que Ele guarde você, a sua casa, a sua família, o seu lar, e que vá tudo bem na sua vida em nome de Jesus.
E assim eu encerro essa mensagem, que ela possa ter fortalecido o seu coração, porque Deus, Ele é fiel e Ele fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Uma excelente semana para vocês, em nome de Jesus.